Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 8. Segundo Samuel, capítulo 23, aliás, segundo Samuel 23, versículo 8. Segundo Samuel 23, 8. Parece que virou praxe agora para mim, todo sábado dormir depois das 2 da manhã, eu estou demais, Samuel. Ontem eu achei assim, eu vou levar os meninos para minha casa, porque aí a gente come lá, é mais rápido, eu já estou dentro de casa, né? Da sala para o quarto é rapidinho. Mas foi difícil, teve uma hora que eu falei, irmãos, vamos ficar em pé que eu quero orar por vocês, agradecer por vocês terem estado conosco, porque eu sei que vocês estão cansados, né? Precisam descansar. E aí oramos, mas era umas 2 horas da manhã, mas foi bênção de Deus. Graças a Deus, mesmo assim valeu a pena. Foi dormir tranquilo e bastante descansado, até porque 4 horas de sono é o suficiente, né, Oberdan? Não é assim, cadê o Oberdan? Lá atrás, ele dorme pouco, isso também. Segundo Samuel 23, 8 diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi. Amém? Na tua Bíblia está igual na minha? Amém. Como que está na tua aí? Hã? Os valentes que Davi teve. Os valentes que Davi teve. Tem alguma outra Bíblia que está diferente? Como que está aí? Os poderosos que Davi teve. Tem mais alguma diferença? Não. Então, amém. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Nós vamos orar nesse momento ao Senhor. Eu quero pedir aos nossos jovens adolescentes, irmão Jerônimo, por gentileza, leve eles para a sala lá do Papo Cabeça. Amém? Vamos orar ao Senhor, queridos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nesta manhã e queremos engrandecer e agradecer ao Senhor, porque tua bondade e graça tem sido tremenda conosco. Queremos te agradecer porque o Senhor tem dado graça a este povo para estar na tua casa, na tua presença. E hoje, mais uma vez, nos encontramos aqui neste santuário, reunidos para adorar o teu nome e aprender da tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, Senhor. Amém. Podemos assentar. Queridos irmãos, nós vamos hoje aprender um pouco mais sobre liderança. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos é que ninguém consegue liderar sozinho. Ninguém consegue liderar sozinho. O rei Davi foi um grande homem aos olhos de Deus, aos olhos do povo, aos olhos das nações da época. Davi é tido como um grande homem de Deus pela história bíblica, mas certamente Davi foi tudo isso, porque tinha também homens, mulheres valentes que estavam ao seu lado, ou como vimos numa das versões bíblicas, poderosos, pessoas que estavam dispostas a abraçar a visão que Deus houvera dado a Davi acerca do seu reino. Então, irmãos, vejam bem que nenhuma pessoa vai conseguir ir a lugar algum se ele estiver sozinho. Todo líder precisa de pessoas que estejam consigo ao seu lado. E nós vamos hoje falar um pouco mais sobre ainda os estilos de liderança, e depois nós vamos começar a falar já sobre alinhamento de equipe. Mas a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui hoje é o grande dilema do líder. Primeiro, o líder deve ser ou não democrático. Ou seja, vocês acham que o líder, você que também é líder, ele tem que ser aquele líder, né, flexível ao extremo, aberto ao extremo, que aceita tudo para não ferir sentimentos? Ou ele deve ser um líder que age com autoritarismo? Ser democrático, qual deve ser a medida? Ou seja, até
Até que ponto eu, líder, posso ser democrático com o meu grupo? Se autoritário, quando devo ser autoritário? Em que situação, em que momento que a palavra do líder deve imperar diante do grupo, diante dos liderados? Outra coisa interessante, é um dilema também de todos os líderes. Eu devo permitir que haja competição entre as equipes? Será que isto é saudável? Eu recordo-me de uma ocasião que eu decidi fazer uma escola bíblica de férias na igreja da qual eu era pastor. O pastor Basílio era pastor também, auxiliar de uma outra igreja. E nós reunimos 5 igrejas. O irmão Jerônimo fazia parte também dessa comissão. Vamos fazer uma escola bíblica de férias e vamos realizar algumas gincanas, algumas competições entre os irmãos, porque com certeza isso será saudável. E nós colocamos, algumas regras. Os alunos deveriam trazer alimentos durante toda a semana, porque a equipe que trouxesse o maior número de alimentos ganharia uma quantidade X de ponto. E existiam outras atividades entre gincanas bíblicas e até mesmo cabo de força. Então você imagine, a ideia de um jovem pastor querendo que as equipes competissem entre si porque achava aquilo saudável, colocar um cabo de força dentro da igreja e pôr a congregação A contra a congregação B. Vocês devem imaginar o resultado. E tinha outras brincadeiras. No último dia, quando encerramos o último dia, mas faltou isso para que 2 equipes não entrassem em briga. Porque a equipe que perdeu, e ela perdeu para a equipe da casa. Então a equipe da casa pegou e começou a tirar o sarro deles, brincar com eles. Vocês são perdedores e tal. A equipe que perdeu se revoltou. Eles já estavam dentro do ônibus e eram todos crentes, irmãos. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem o Evangelho, estou falando de gente que conheceu o Evangelho, ou seja, conhece ética bíblica, etc. E de repente o negócio faltou, mas muito pouco, se não fôssemos os pastores, para poder conseguir evitar um entrave maior entre as equipes. Então, é um questionamento válido também para nós que somos líderes, Será que a competição entre equipes, ela é saudável? Se é saudável, quando é que eu posso fazer esse tipo de competição? E aí nós temos então o contínuo comportamento do líder. Como é que o líder ele deve se posicionar? Nós temos, por exemplo, de um lado, o líder autoritário, ou seja, quando o comportamento do líder está todo centrado em si, na autoridade do líder. Do outro lado, nós temos aqui um comportamento centrado na equipe. Então, de um lado eu tenho, à sua esquerda, eu tenho o líder que manda, o líder autoritário, e do outro lado eu tenho o líder que permite que a equipe tenha autonomia plena e que faça conforme lhe convém. E aí o que nós vimos? De um lado a autoridade exercida do líder, do outro a liberdade do grupo, e as funções do líder, que é de dizer, de persuadir, de consultar, de participar e de delegar. Então os dois extremos tornam-se perigosos. Por quê? Primeiro, o líder que é o líder autocrático, o líder soberano, o líder que manda e todo mundo obedece. Ele violenta os valores e o autorrespeito dos subordinados. É aquele líder que ele diz, vai ser deste jeito e não tem conversa. E o grupo se vê então obrigado a submeter-se àquela ordem do líder autocrático. Do outro lado, o líder abdicado, aquele líder democrático ou resignado em demasia, ele violenta os conceitos da liderança. Porque o povo precisa de um líder que tenha autoridade, mas o povo também precisa de um líder que seja democrático. O povo precisa de um líder que, quando o grupo estiver perdido em relação a que decisões ou quais decisões tomar, o líder diga qual a decisão tomar, qual o caminho